Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui com algumas informações sobre as baleias do mercado de títulos podem estar se preparando para outra onda de compras. Pessoal, a gente sabe que todos esses recebimentos que a gente tem e que a gente está aguardando, né, são referentes a investimentos que são feitos, são títulos, né, que são investidos, né. Então, a notícia que eu tenho agora, tá, ela é atualizada sobre as baleias, tá, do mercado, que estão para fazer uma nova onda de compras, ou seja, né, aumentando aí os benefícios futuros quando a gente for receber. Então, esses investimentos que são feitos acabam nos garantindo futuramente, né, valores maiores. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Muita gente pensa que as maiores baleias no mercado de títulos são o FID e os bancos centrais estrangeiros, como o Banco do Japão ou o Banco Popular da China. Isso é um engano. E as verdadeiras baleias do mercado de títulos podem voltar a ter fome de título agora, este ano de 2025. O gráfico mostra, né, caixas vermelhas, que mais de 70% dos fluxos líquidos de compras no mercado do tesouro são de fundos de pensão, gestores de títulos de ativos, companhia de seguros e investidores estrangeiros. Esses investidores estrangeiros abrangem tanto instituições, os mesmos fundos de pensão, gestores de ativos e etc., quanto bancos centrais estrangeiros. Estima-se que os bancos centrais estrangeiros respondam por cerca de 1 a 3 dos fluxos na pilha verde escura. Vou deixar para vocês aqui também esse gráfico, tá? Dessa reportagem que chegou para mim aqui, tá? Para que vocês entendam aqui essa explicação, tá? Então, vamos lá. Estima-se, né, que esses investidores, então, estrangeiros abrangem, né, tantas instituições, os mesmos fundos de pensão, gestores de ativos, bancos centrais estrangeiros. Estima-se que os bancos centrais, então, estrangeiros, respondam por uma cerca de 1 a 3 dos fluxos de pilhas verdes escuras. Isso significa que cerca de 60% dos fluxos de compra são das verdadeiras baleias, fundos de pensão, gestores de ativos, bancos e companhias de seguros. Não é o FID. O FID teve um papel desproporcional apenas em 2020 e 2021, mas isso foi uma exceção devido aos enormes programas de estímulos relacionados à pandemia. Recentemente, a maioria dos fluxos de compra veio de domicílios, taxas livres de risco de 4 a 5% se tornam uma alternativa de investimento atraente pela primeira vez em décadas. Um detalhe aqui também, né? Essa definição de domicílios inclui fundos de hedge. Então, considere isso. Meu ponto é: as maiores baleias no mercado de títulos são bancos, fundos de pensão, gestores de ativos e companhias de seguros. Por que as baleias do mercado de títulos compram títulos? Primeiro, né, seus rendimentos garantidos reais são suficientes para atingir suas metas e retorno e proteger contra o risco de taxa e juros. A companhia de seguros e fundos de pensão têm passivos de longo prazo, como seguros de vida ou pensão a serem pagas em 30 a 40 anos. É uma boa prática proteger o risco de taxa de juros desses passivos longos com ativos de longo prazo, títulos de 30 anos, por exemplo. Além disso, essas indústrias, né, precisam alcançar metas de retorno de longo prazo de no mínimo 6 a 7% para se sustentarem
no longo prazo, né? Hoje elas podem quase atingir esses objetivos comprando títulos corporativos BBB de 30 anos. Essa é uma proposta muito atraente para essas baleias, né? Os títulos podem funcionar como um estabilizador de carteira quando os ativos de risco caem. Também vou deixar para vocês aqui, né, um gráfico que colocam-se como um exemplo aqui para que vocês possam entender, né? Este gráfico da verdade capital é essencial, né? Voltando quase 200 anos, é claro que a correlação entre ações e títulos não é sempre negativa. Muitas vezes é positiva, especialmente se a inflação básica estiver acima de 3% e for muito volátil. Isso faz sentido se a inflação básica é alta e incerta. Os bancos centrais vão agir com firmeza para apertar a política monetária e retomar o controle. A regra número 1 dos banqueiros centrais é preservar, né, a credibilidade, portanto, ser capaz de controlar o jogo. Quando eles apertam com força os mercados de títulos, vendem as avaliações das ações. Eles vendem, né? E as avaliações das ações sofrem juntas. Correlação positivas e retornos ruins em ações e títulos. Em contrapartida, os títulos mantêm sua incrível, né, correlação negativa com as ações apenas se a inflação básica cair de forma passível abaixo de 3%, área verde, né? E isso também faz sentido quando a inflação básica está dentro da zona de conforto do Banco Central. Uma grande queda nas ações ou no mercado de crédito será vista como prejudicial para a economia e os bancos centrais darão mais valor ao lado do crescimento e emprego de seu mandato e virão em socorro. Se as coisas piorarem, os mercados de títulos se valorizarão em antecipação ao alívio do Banco Central. Esta é a correlação negativa entre ações e títulos que os investidores institucionais adoram. Inclusão, né? Hoje, a inflação básica, com a tendência subjacente de 6 meses já chegando a 3%. A história mostra que abaixo, né, de 3%, a desejada correlação negativa entre ações de título pode repetir mais uma vez. Se isso acontecer, os títulos serão um ativo muito apetitosos para os compradores, baleias, famintos. A combinação de um ativo de longo prazo que protege o risco de taxa de juros oferece um alto rendimento e protege carteira em uma queda das ações, em uma proposta irresistível para essas grandes baleias do mercado de títulos. Essas baleias estavam adormecidas, mas sua pegada pode ser enorme e muito maior do que o feed.